Os jogadores do Internacional trabalharam pela manhã no CT Parque Gigante pensando no Clássico Grenal do sábado do dia 19 de outubro pelo Campeonato Brasileiro. E aos poucos o técnico Roger Machado começa a ganhar peças que estavam no departamento médico para este confronto. O volante Fernando trabalhou no gramado do CT Parque Gigante, ainda separado dos demais jogadores, e desperta o otimismo para estar presente no próximo confronto. A gente fala sobre a entrevista coletiva que o vice de futebol colorado José Olavo Bisol concedeu no CT. Ele trouxe otimismo para a participação dos jogadores que estão no departamento médico. Falou também sobre um suposto favoritismo do Internacional no Clássico Grenal. E, claro, falou muito a respeito de arbitragem. Inclusive respondendo uma declaração do vice de futebol gremista Antônio Brum, que tentou, segundo o Inter, um condicionamento com a arbitragem. A arbitragem também foi assunto pela definição da CBF de quem vai apitar o Clássico Grenal. O nome de Bruno Arleu Araújo não agradou o bastidor colorado. Pelo contrário, revoltou e as medidas estão sendo estudadas internamente. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que aconteceu pela parte da manhã e que teve os portões abertos por 20 minutos aproximadamente para a imprensa. A gente pôde acompanhar o Roger iniciando um treinamento, fazendo uma atividade técnica com os jogadores, já com algumas ausências, ou ainda com algumas ausências. Além dos jogadores que estão fora pela data FIFA, o Rocher, o Valência, o Gustavo Prado, que foram convocados, o Inter também tem ainda a ausência de Rafael Borré e também de Agustin Rogel, jogadores que estão no departamento médico, mas eu já volto a falar sobre eles na sequência. A grande novidade no gramado do CT Parque Gigante foi o volante Fernando. Ele esteve no campo do CT, fez uma atividade separada dos demais, com o processo de transição para uma atividade física, e aos poucos começa a evoluir no seu tratamento para estar à disposição da partida contra a equipe do Grêmio no dia 19 de outubro, tá? Sobre isso, o vice de futebol colorado José Olavo Bisol concedeu uma entrevista coletiva na manhã de sexta-feira, antes do treinamento ainda no CT Parque Gigante. E ele trouxe um tom otimista sobre a possibilidade do Inter poder contar com os jogadores que estão no departamento médico, caso do Fernando, caso do Borré e caso também do Agustin Rogel. Ele disse: expectativa é que sim, tenhamos eles. Sabemos que a medicina não é uma ciência exata, fazemos uma projeção de que isso seja possível. Estamos trabalhando com tranquilidade para fazer todo o tratamento necessário para que eles tenham condições. Mas internamente se trabalha. Os três deverão estar à disposição de Roger para o Clássico Grenal do dia 19 de outubro. Esta é a tendência trabalhada no bastidor colorado. Bisol também respondeu sobre um favoritismo que o Inter possa ter no Clássico Grenal. Ele descartou esse favoritismo, disse que não enxerga isso, mesmo o Inter estando acima na tabela, pelo fato de que ele ouve e se comenta muito a respeito da evolução que o Grêmio vem tendo nos últimos jogos. O Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro, mas havia vencido o Fortaleza, conseguiu uma evolução também em seu desempenho. O Bisol destacou que isto é muito comentado e que faz com que não exista um favorito para o Clássico Grenal. E diz que não há uma preocupação com o fato de um suposto favoritismo entrar no vestiário, porque se trabalha com muito pé no chão, se trabalha jogo a jogo, dando a importância devida para o Clássico Grenal, por toda a grandeza que uma partida contra o Grêmio sempre tem na história do Internacional. Mas ele desconsiderou essa ideia de um favoritismo colorado. E, óbvio, falou sobre arbitragem. Inclusive, esse foi o tema do vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira. Porque ele falou sobre o condicionamento da arbitragem, de alguma forma respondendo uma declaração que havia sido dada pelo vice de futebol gremista Antônio Brum, que chegou a dizer para a CBF que a CBF deveria escolher muito bem o árbitro do confronto.
E o José Olavo Bisol respondeu dizendo que o Inter não vai fazer comentários projetando a arbitragem para o Grenal, que as reclamações que o Inter faz sempre são reclamações pontuais de erros que aconteceram. Só que a escala da arbitragem ela saiu. E o nome de Bruno Arleu Araújo foi divulgado pela CBF. E este é um nome que desagrada muito no bastidor colorado. Bruno Arleu de Araújo foi o árbitro da partida contra o Cruzeiro, onde o Inter empatou pelo placar de 0-0, mas teve o Agustín Rogel expulso logo no começo e uma série de situações que foram contestadas publicamente pelo Internacional de marcações da arbitragem, cartões amarelos que o Inter entende que levou porque o árbitro forçou, que o árbitro não teve o controle da partida, várias situações que foram alvos de muita reclamação por parte do Inter. O Inter, internamente, não gosta do Bruno Arleu de Araújo e não gostou da indicação dele para apitar o Clássico Grenal do dia 19 de outubro. O entendimento é que a CBF poderia preservar um problema, porque sabe da situação complicada ou da situação problemática que o Bruno Arleu de Araújo tem com o Internacional, exatamente por este jogo contra a equipe do Cruzeiro e outros episódios que ainda existem na história do Internacional. Então o Inter está bem descontente no bastidor com a arbitragem. Só que o Inter está ainda estudando se vai ter algum tipo de posicionamento a respeito antes do Clássico Grenal. Eu tentei contato com dirigentes do Internacional que não se manifestaram sobre o tema, e eles não se manifestaram para nenhum repórter a respeito do tema, ao longo de toda essa sexta-feira. Não houve uma declaração pública do Inter a respeito da escala de Bruno Arleu de Araújo para apitar o Clássico Grenal. E isso está sendo avaliado internamente. Se vale esta pressão pública, se vale esta manifestação pública ou se vale tentar acalmar os ânimos para não condicionar a arbitragem. Clássico Grenal, o árbitro será Bruno Arleu de Araújo, e isto não agradou ao bastidor colorado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem odds neste sábado para partidas envolvendo, além de campeonatos internacionais, a gente tem o UEFA Nations League aqui, por exemplo, Espanha e Dinamarca. Odd da Espanha 1.4, empate 4.75, a Dinamarca tá pagando 7.5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!